Bem, houve um tempo onde os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa para cuidar dos filhos, até que houve guerra e revolução. A guerra, porque, claro, os homens vão para a guerra e é preciso outras pessoas para substituí-los na força de trabalho. Por isso, as mulheres começaram a trabalhar nas indústrias. Outro modo foi a revolução, que veio pregando que os homens estavam abusando seus poderes sobre mulheres, atrapalhando o crescimento delas, etc. Veja uma coisa engraçada nisso. Se só homens trabalham, há poucas pessoas para concorrer às vagas, é claro, não é? Vamos fazer duas comparações. Imagine que há uma vaga e há 10 pessoas concorrendo, e do outro lado tem uma só pessoa concorrendo por uma vaga. Me diga, qual desses dois grupos tem a chance do salário ser maior? Pergunta. Resposta é claro que só tem uma pessoa. Se só tem ele, não tem ninguém para competir, ele é o único competente nessa área de serviço, é claro que o salário dele tem grandes chances de ser maior. E do outro lado há 10 pessoas concorrendo pela vaga. Se você não aceitar a mixaria, tenha certeza que um dos outros 9 irão. Isso irá pesar muito na pessoa que está indo para pegar aquela vaga. Ele pensa, eu tenho que alimentar minha casa, minha família, e há 9 outros homens aqui com esse mesmo pensamento. E a empresa sabe disso. Sabendo disso, se você não quer o salário que eu estou estipulando, não se preocupe, um dos outros 9 irá querer. Então isso, quanto mais pessoas capacitadas para uma vaga, menor será o salário para aquele setor. Porque aí não será a empresa que irá brigar com um trabalhador capacitado, mas serão os trabalhadores que brigarão entre si para ganhar mixaria. Então as mulheres entraram no setor do trabalho. Aí veio outro problema, os filhos. Agora que as mulheres saem das suas casas, quem irá cuidar das crianças? Não se preocupe, o pai Estado irá lhe ajudar. Eles criaram creche e escolas. Mas não pense que o Estado fez isso porque ele é bonzinho. Antigamente, quando as crianças ficavam em casa com as mães, os pais tinham certeza do que seus filhos estariam ouvindo, o que eles estariam aprendendo, porque quem estaria cuidando deles era a mulher dele. Agora, com os dois no mercado do trabalho, saindo desde cedo e voltando tarde, só consegue ver seus filhos. Na hora que chega para jantar, cansados para dormir, aguentar aquele chefe enjoado pegando no seu pé, você não vai ter tempo para seu marido, para sua esposa e para seu filho. Muitos lugares vão ser assim, porque tão cansados que eles não querem fazer mais nada. Não vão querer conversar com criança, como foi o dia que aprendeu. Não vão começar a ter conversa entre marido e mulher, o que vai deixar o relacionamento mais frio. E outro problema, seu filho está em outro lugar, com pessoas que você não conhece, e você não sabe o que está ensinando a eles. Você não sabe nem qual é o caráter dessas pessoas que estão ensinando seus filhos. Uma creche, mais que tenha pessoas competentes, você deve saber que 5, 6 funcionários não conseguem lidar com todas as crianças. Elas não conseguem dar o mesmo carinho para todas elas. E não só isso. Quem lhe te deu a certeza que todos os funcionários daquela creche amam criança? Talvez algum deles nem suporte o choro do seu filho. Talvez seu filho esteja sendo maltratado.
Bem que eu disse talvez. É claro que tem funcionários capacitados nesse lugar, mas mesmo assim não tira, não substitui uma mãe amorosa. Filhos precisam de estímulo, conversa, abraço, carinho, isso que os farão desenvolver na fala, desenvolver a confiança. Precisam de alguém para lhe puxar as rédeas quando eles começam a sair do caminho. E isso uma creche não vai dar, é lógico. Outras escolas. Seu filho passará boa parte do tempo no lugar que a parte das vezes vão ensinar eles coisas que eles nunca usaram na sua vida. Se seu filho for um gênio de matemática, a escola não deixará de ensinar outras matérias para ele só por causa disso. E nem focarão mais em matemática só porque ele é um gênio nela. Ele terá que sentar do mesmo jeito que os outros alunos, pelos mesmo tempo, eu vi as mesmas aulas, mesmo ele sendo mais capacitado para aprender pelo menos o mais tempo possível a matemática, a matéria que ele é um gênio. Na minha opinião, a escola é um matador de gênios, onde ela força todo mundo a se sentar, calar-se, obedecer e fazer as mesmas tarefas entediantes toda vez. Isso mata a criança, a criatividade, entre outras coisas. Pois, você já viu uma criança? Que criança gosta de ficar sentada? Que criança gosta de ficar calado? Criança é um ser inquieto, curioso. Ele quer sempre olhar isso, enfiar o dedo na tomada, xeretar alguma coisa, desmontar. Crianças não foram feitas para ficar sentada em silêncio e ouvindo sobre as coisas que eles, na maioria das vezes, como eu digo, não irão usar por toda a sua vida. O que eu digo, o que eu disse antes, é o que eu falo agora. Seu filho é um gênio em determinada matéria, não fará que ele tenha prioridade nessa matéria. Eles matarão o gênio do seu filho, porque todo mundo deve seguir a mesma linha. Seu filho é um gênio em pintura. Como na escola iriam saber isso? Na aula de artes? 15, 30 minutos por dia? E mesmo que eles descobrirem, você acha que eles vão treinar seu filho para ser habilidoso nessa arte? Não irão. Eu mesmo. Várias coisas que eu aprendi na escola eu não uso. Outras eu não tive nem interesse de aprender. Nunca fui muito fã de matemática. E por isso, vou dizer que nem as aprendi direito por duas coisas. Primeiro, matemática exige atenção. Mas uma coisa que eu não tinha, eu já não gostava. Se eu não gosto, eu não vou prestar atenção. Se eu não presto atenção, eu não vou aprender. E eu nunca gostei de ficar sentado no lugar por várias horas. Não, não. Eu adorava quando eu chegava em casa, escutava meus pais, meus avós, sentava com eles à noite, ouvindo histórias, entre outras coisas. Ajudar meu pai a bater o martelo em alguma madeira, montar alguma coisa, varrer, podar uma árvore, ouvir dele sobre assuntos de fazenda, bois, vacas, entre outras coisas. Isso me chamou atenção. Eu acredito com toda certeza que aprendi coisas
mais valiosas, com meus avós, com meus pais, e por coisas que eu, por mim mesmo, procurei ler do que a escola. Porque é fato, porque eu tinha interesse. O interesse é uma das coisas que faz você aprender. Eu não tinha nenhum interesse que ficar sentado numa sala. Então, como eu iria aprender uma coisa? Dá para perceber isso pela lógica. Uma das matérias que eu fui melhor era história, geografia, filosofia. Por quê? Porque eu tinha interesse na matéria. Então eu não só ouvi o professor com todo interesse, como na minha própria casa eu pesquisava e lia livros sobre isso. Outra coisa, voltando ao assunto dos pais e os filhos. Seu filho estará na escola ou na creche num lugar que ele pode estar sendo maltratado ou não. Não importa se ele não está sendo maltratado, mas você deve ter certeza de uma coisa: ele não terá estímulos que ele precisa ter para crescer saudável. Uma criança precisa de ouvir a voz. Isso que faz ele aprender a falar com desenvoltura, entre outras coisas. Seu filho pode estar sendo usado como massa de manobra na escola. Não há nenhum problema sem chegar para mim e falar que tal política tá bom, é bom. Então agora me explique por que você acha que ele é bom. Como você chegou nessa conclusão? Me mostra os pontos que ele fez dizer que tal pessoa é melhor que a outra. Me mostra os pontos com base e provas, vídeos, escrita, o que seja que prove que você está certo. Muitas vezes isso não acontece na escola. Eles só enfiam na cabeça do seu filho que essa pessoa é boa, essa pessoa é boa, que então, para essa pessoa é boa, para os outros é ruim, mas eles não fazem seu filho pensar por si mesmo se é bom ou não. Não deixa ele contestar. Tá, o plano é bom por quê? Porque ele chegou. Como você chegou a essa conclusão? Você pôs o plano dessa pessoa e essa lado a lado e analisou cada detalhe? Senão, como você pode dizer que esse plano é melhor que o outro? Suas palavras são jogadas ao vento. Mas é isso que muitas escolas têm se tornado: lugar para doutrinar as pessoas em suas ideologias, em ideologia de gênero, em feminismo, nos seus políticos favoritos. No lugar desse, seu filho, além de não se tornar mais inteligente, eles estão destruindo a genialidade, o gênio do seu filho.